Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Resta então para mais um vídeo sobre a resolução do exame de Físico-Química A do ano 2015, segunda fase. Agora com a questão número 1, 1.1 e também a questão 1.2, isto do grupo 3, uma questão que passamos agora para a Química do 11º ano, onde neste exercício vamos abordar o equilíbrio químico. Temos então a reação de síntese do amoníaco, provavelmente realizada através do processo de Haber-Bosch, que é um daqueles processos que vocês aprenderam no 11º ano para a síntese do amoníaco. Pode ser então traduzida por esta reação. Uma mole de azoto reage então com 3 moles de hidrogênio, ambos moleculares, originando então numa reação reversível 2 moles de amoníaco. Uma reação reversível é uma reação onde os reagentes formam produtos e depois no processo inverso os produtos restituem os reagentes. Esta reação dá-se, né, até um momento em que se atinge o equilíbrio, que é o momento onde a velocidade da reação no sentido direto iguala a velocidade de reação no sentido inverso, o que faz com que as concentrações quer dos produtos, quer dos reagentes, se mantenham constantes. Esta é que é a ideia de equilíbrio químico. Bem, a questão 1 diz-nos o seguinte: na tabela seguinte estão registadas, além das concentrações iniciais de azoto e de hidrogênio, as concentrações na fase de equilíbrio, ou seja, no equilíbrio das substâncias envolvidas na reação considerada relativas a um mesmo estado de equilíbrio do sistema a uma determinada temperatura que designamos como T grande. Admita que a reação ocorreu no reator com a capacidade de 1 litro, quer dizer, estou-me a dar o volume, que é 1 decímetro cúbico, e que as substâncias envolvidas não participaram em nenhum outro processo. Temos então aqui a tabela, podemos observar a concentração inicial em moles por decímetro cúbico, quer de azoto, quer de hidrogênio. Não desconhecemos a concentração inicial em amoníaco e temos também as concentrações no equilíbrio, aí das 3 substâncias, do azoto, do hidrogênio e também do amoníaco. Na questão 1.1 diz-nos o seguinte: verifique se inicialmente existia ou não alguma quantidade, né, de amoníaco no reator. Apresenta então todas as etapas de resolução. Bem, estamos numa questão de equilíbrio, então utilizamos, normalmente, eu utilizo quase sempre, aquela estratégia, colocamos a reação e fazemos aquela tabela início, gasta barra forma e depois definir as expressões das quantidades no equilíbrio. Atendendo a que nessa tabela nós trabalhamos com moles e não com concentrações, nós, visto que temos aqui as concentrações, temos que passar para moles. O que é bastante simples, sendo a concentração igual ao número de moles sobre o volume. Se o volume é igual a 1 decímetro cúbico, isto quer dizer que a concentração há de ser igual ao número de moles. Então vamos construir a nossa reação. Temos então aqui o azoto, vou colocar assim aqui o azoto, gasoso, mais 3 moles de hidrogênio, também gasoso, numa reação reversível, a originar então 2 moles de amoníaco, também no estado gasoso. Montemos então a nossa tabela, né? Nesta primeira linha colocamos as quantidades iniciais, ou seja, no início. Depois aqui na segunda linha a quantidade que se gasta barra forma. Gastam-se então reagentes e forma-se no produto. Esta ideia aqui está subjacente à estequiometria da reação e depois vamos definir aqui as quantidades químicas na fase de equilíbrio. Bem, inicialmente, visto que estamos perante um volume, a concentração é igual ao número de moles, então eu no início tenho 0,200 moles de azoto. Relativamente ao hidrogênio, observando a tabela, tenho 0,500 moles de hidrogênio e desconheço a quantidade inicial de amoníaco, então vou colocar aqui a vermelho, que é o que eu quero, né? Vou definir então assim Ni, sendo este Ni representa a quantidade inicial que a gente desconhece de amoníaco.
Bem, quanto às quantidades que se gastam e que se formam, vamos ter que olhar para a estequiometria. Temos aqui um coeficiente estequiométrico do azoto é 1, do hidrogênio é 3 e do amoníaco é 2. Os reagentes gastam-se, os produtos formam-se. Se se gasta reagente, então este coeficiente estequiométrico há de me dar uma quantidade que se gasta, ou seja, eu vou considerar como menos 1x, sendo 1 respectivo coeficiente estequiométrico. Se cada mol de azoto reage com 3 mols de hidrogênio, então se eu gasto uma mol de azoto, por cada uma mol que eu vou gastar de azoto, vou gastar 3 de hidrogênio, porque é a proporção estequiométrica. Então aqui no hidrogênio menos 3x, menos porque se gasta, e depois aqui 1 e 3, respectivos coeficientes estequiométricos. Quanto à quantidade de amoníaco, forma-se, né? Nós gastamos reagentes, formamos produtos. Então aqui será positivo. E quanto é que se forma? 2x. Isto tem a ver, estas proporções têm a ver com o enquadramento estequiométrico das proporções nas quais os reagentes reagem e os produtos se formam. Observando a estequiometria, eu posso dizer que uma mol de azoto reage com 3 mols de hidrogênio, formando-se 2 de amoníaco. O que quer dizer, por cada mol de azoto que eu gasto 3 de hidrogênio e formo 2 de amoníaco. Esta é que é a ideia da segunda linha. Quanto às quantidades no equilíbrio, qual é a quantidade que sobra, entre aspas, no equilíbrio? É a diferença, né? No caso dos reagentes, é a diferença entre a quantidade que tínhamos inicialmente e aquela que foi gasta. Então eu terei no equilíbrio, posso definir as quantidades no equilíbrio de azoto como 0,200 menos x, esta vai ser a quantidade química em moles que eu vou ter no equilíbrio de azoto. Quanto à quantidade de hidrogênio, a quantidade inicial 0,500 menos a quantidade que gastei, ou seja, menos 3x. Não aqui fazer menos, não tem a ver com isso. Subtraí, estás a dizer que é a diferença, então não seria menos 3x o que dava mais? Não. A quantidade que se gastou de azoto é x, eu gastei x, não gastei menos x. Mesma coisa, vocês têm 10 euros, gastaram 3. Quanto é que gastaram? 3. E quanto é que sobrou? 10 menos 3, não é? Vai dar 7. Agora, a quantidade que a gente gastou tem a conotação negativa, mas depois de fazer o cálculo da quantidade que existe no equilíbrio, eu não vou fazer menos, eu vou fazer a quantidade inicial. Pensem nos 10 euros, tínhamos 10 euros. E gastamos 3, né? Então eu daria menos 3, seria a ideia que gastei, né? Mas a quantidade no equilíbrio seria 10 menos, neste caso a quantidade que sobrou seria 10 menos 3, não 10 menos 3, não faz sentido, né? Então teria aqui uma quantidade no equilíbrio de hidrogênio 0,500 menos 3x, isto obviamente em moles, e terei uma quantidade no equilíbrio de amoníaco, o tal Ni, aqui ganhei, né? Se ganhei, então aqui vai ser positivo. Então terei aqui Ni mais 2x, isto também em moles de amoníaco na fase de equilíbrio. Bem, montada então a tabela, como é que eu vou agora avaliar aquilo que me estão a pedir? Aqui pedem-me o seguinte: verifique se inicialmente existia ou não NH3. Reparem que nós sabemos aqui, temos mais informações. É que nós sabemos que esta diferença, a quantidade de equilíbrio que há em termos de azoto, vai ser igual a 0,144 mols. Está em concentração, mas o volume é 1 decímetro cúbico. Logo a concentração igual à quantidade química. Então, se eu sei a quantidade que tenho, né, e a expressão que tenho é dada por esta diferença, eu com esta ideia vou descobrir o x. Eu também sei a quantidade de amoníaco que tenho. Então, se eu souber o x, se eu conseguir determinar o x, que vou conseguir por esta primeira ideia que vos falei, e se depois igualar esta soma que tenho na quantidade química de amoníaco no equilíbrio a este valor, eu vou determinar o NI. E esse valor de NI vai-me dizer se tenho ou não quantidade de amoníaco no início. Se este NI der 0, então inicialmente não tinha nada. Se este NI me der algum valor, então inicialmente tinha esse valor. A ideia é essa. Então vou fazer um cálculo auxiliar. Eu sei que o número de moles de N2 na fase de equilíbrio há de ser igual a 0,144 moles.
Então, ok, como eu sei que no equilíbrio a quantidade de N2, peço desculpa, é 0,200 menos x, então 0,200 menos x vai dar 0,144. O que quer dizer que este x, esta conta até se faz de cabeça, há de ser 0, para dar 200 tem que ser 56, não é? 0, não 56, mas 0,056. Ui, o que é que eu estou a fazer? Isto às vezes frita um bocado, não é? Tanta coisa na cabeça e isto começa a fritar. 0,056. Então eu gastei de azoto 0,056 moles. Este é o meu X. Então trabalhando agora esta segunda ideia, eu sei que a quantidade, vou colocar aqui uma cor bonita. Uma cor bonita seria vermelha. Ok, mas vermelho ficava um bocado estranho. Mas ok, avançando. A quantidade de amoníaco que eu tenho no equilíbrio está aqui definida a expressão. Ou seja, o número de moles de NH3 na fase de equilíbrio, nós podemos fazer essa leitura na tabela. Temos a concentração, mas o volume é 1 e equivale à quantidade química. Então eu sei que tenho 0,112 moles de amoníaco no equilíbrio. Como eu sei que a expressão que me dá o número de moles de equilíbrio de amoníaco é Ni mais 2x, então eu vou dizer aqui logo Ni mais 2x há de ser igual a 0,112. Atendendo a que x é igual a 0,056 moles, né? Então eu vou substituir e teria aqui Ni mais o dobro de 0,056, e está a dar simplesmente 0,112, há de ser igual a 0,112. Bem, 0,112, os dois lados eu posso cortar, então posso concluir que Ni é igual a 0. E se Ni é igual a 0, e Ni era o número de moles iniciais que eu tinha de amoníaco, logo o número de moles iniciais em amoníaco é 0. Então não tinha quantidade inicial de amoníaco nesta reação. Tinha 0. Não tinha qualquer mole no início de amoníaco e o problema estaria então resolvido. Passemos à segunda questão. 1.2 admite que, num determinado instante, se adicionou-se hidrogênio molecular ao sistema no estado de equilíbrio considerado e que a concentração desse gás aumentou nesse instante para o dobro, quer dizer, a concentração aumentou para o dobro. O valor aproximado do quociente da reação, imediatamente após aquela adição, pode ser calculado por qual destas expressões? Bem, eu vou retomar aqui a reação. Temos N2, vou ocultar os estados físicos, me apetece, é uma questão de escolha múltipla, não temos de estar com grandes formalismos. Temos então N2 mais H2, na tal reaçãozinha reversível, a dar NH3, acertando a reação. Tem que ter 2 azotos, né? E depois dá 6 hidrogénios. Ok, está feito. Nós tínhamos o sistema em equilíbrio, né? E isso estava associado a uma determinada constante de equilíbrio, mas nesse momento de equilíbrio a gente adicionou, né? Adicionamos H2. Se adicionarmos H2, nós perturbamos o sistema em equilíbrio, né? E então o sistema vai sofrer um deslocamento do equilíbrio. Se nós adicionamos H2 pelo princípio de Le Chatelier, o sistema vai evoluir no sentido de gastar esta quantidade de H2 que foi adicionada, o que seria o sentido direto. Nesta questão, isso não importa nada, absolutamente nada. Apenas me lembrei de vos falar um pouco desta ideia do princípio Le Chatelier. Quando um sistema está em equilíbrio e sofre uma perturbação, evolui sempre no sentido de contrariar essa perturbação, que pode ser uma variação de temperatura, uma variação de pressão, uma variação de volume, uma variação através da adição de quantidades químicas de diferentes tipos à reação. Isso conduz a uma perturbação do sistema e ele, segundo o Le Chatelier, evolui sempre no sentido de contrariar. No caso, se eu vou adicionar H2, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar essa adição de H2 gastando. E o sentido de gastar H2, neste caso, seria o sentido direto. Daí a reação vai carregar no sentido direto. Ok? Agora, o que é o quociente da reação?
No momento em que o sistema está em equilíbrio, nós temos a constante de equilíbrio, que é o K, né? Que se calcula como concentração dos reagentes, neste caso NH3, em equilíbrio elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Se tivesse, peço desculpa, eu disse dos reagentes, mas não é dos reagentes, é dos produtos, obviamente. Constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos, o produto entre essas concentrações, nesse caso só há um produto, então fica sozinho no numerador, a dividir pela multiplicação, pelo produto das concentrações dos reagentes, neste caso N2, isto na fase de equilíbrio elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, seria 1 vezes então a concentração do segundo reagente, também no equilíbrio elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Agora, neste momento, a gente adicionou H2 à reação. Deixamos estar no equilíbrio. Então deixamos falar na constante. Neste momento, o quociente da reação é exatamente o mesmo cálculo, é exatamente a mesma expressão, o mesmo cálculo que a constante de equilíbrio, mas nós não estamos no equilíbrio. Estamos fora do equilíbrio. Isso é que é o quociente da reação, é o cálculo exatamente da mesma maneira, as concentrações elevadas aos respectivos coeficientes estequiométricos, mas fora do momento do equilíbrio. Antes do equilíbrio é calculado este quociente da reação. Em termos de simbologia é um Q, a expressão é exatamente a mesma, mas vocês não vão colocar ali no equilíbrio. Vão simplesmente calcular a concentração da NH3 nesse preciso instante e levá-la ao quadrado, porque é o coeficiente estequiométrico, a dividir pela concentração da N2 fora do equilíbrio, né? Não estamos no equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico, seria 1 vezes a concentração de hidrogênio elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Agora reparem no seguinte, se eu adicionei H2, né? Quer dizer, não adicionei as outras vão ser iguais, ou seja, a concentração da NH3 vai ser a mesma que existia aqui, a concentração da N2 vai ser a mesma que existia, o que vai mudar é a concentração da H2, e dizem-me aqui que aumentou para o dobro, então quer dizer que a concentração da H2 neste momento vai ser o dobro da concentração que ele tinha no equilíbrio. Está descrito no enunciado. 0,332. O que obtemos então 0,664 moles por decímetro cúbico. E agora é só efetuar o cálculo do quociente da reação. Concentração da NH3 não mudou, né? Naquele exato, depois vai mudar que isto começa a evoluir, né? Começa a evoluir, e vai-se formar produto, vão-se gastar reagentes, vai andar e vai voltar à mesma constante. Aliás, isto é um ponto importante porque o único dos fatores que deslocam o equilíbrio, só há um fator que tem a capacidade de alterar o valor da constante, mais ninguém tem. Mais ninguém tem a capacidade de alterar o valor da constante. O único fator que altera o valor da constante é a variação de temperatura, é o único que consegue. Vocês podem adicionar H2, o que é que vai acontecer? O sistema evolui no sentido de gastar, formando, mas depois isto vai tudo voltar ao mesmo valor da constante de equilíbrio. O único fator que altera o valor da constante é unicamente a temperatura. Se vocês aumentarem a temperatura, o sistema evolui, desloca-se e o valor da constante vai ser diferente também. Nos outros casos é igual. O sistema desloca-se, mas depois, quando voltar a atingir o ponto de equilíbrio, o valor da constante é exatamente o mesmo. Isso pode-vos atrofiar um pouco a cabeça. Mas como é que se a gente aumentar também as quantidades, né, não muda a constante? Não muda, isto são frações, né? Se vocês tiverem um meio, será que um meio é diferente de 2/4? Ou de 3/6? Não é. Não é, por isso é que não altera, vocês podem ter mais quantidades, mas a ideia e as razões vão se manter as mesmas, por isso é que a constante não muda, ela só muda com a temperatura, só com a temperatura. Bem, tirando este pormenor, agora do final que é importante, agora finalmente vamos fazer o cálculo. Concentração da NH3 não mudou, então seria 0,112 elevado ao quadrado. Concentração da N2 também não mudou, é a mesma, 0,144. A concentração da H2 é que passou para o dobro, então seria 0,664 elevado então ao cubo, o que seria, sendo assim, a opção D.
D. Fico-me então por aqui, farei nos próximos vídeos a resolução dos restantes exercícios.